Olá pessoal, meu nome é Douglas e eu tenho 43 anos de idade, vivendo sobre a face da Terra há muito tempo. E durante todo esse tempo que eu estou vivendo na face da Terra, eu já não me lembro a última vez que eu fiquei doente. Por quê? Porque eu tenho tomado o cuidado de preservar a minha saúde física. E eu faço isso tendo uma alimentação o mais saudável possível. Então, eu me alimento de alimentos que eles são alimentos naturais, digamos assim. E isso é o que me beneficia. Isso traz resultados para o meu organismo. Continuar saudável. Porque como já faz muito tempo que eu não fico doente, isso significa que eu já não faço uso de remédios da indústria farmacêutica. Por quê? A maioria desses remédios, eles têm efeito colateral no organismo humano. A maioria. Então, eu evito usar esse tipo de coisa, porque eu sei que vai me causar algum malefício de alguma forma. Então, eu procuro evitar isso aí. Eu procuro viver uma vida saudável, com alimentos saudáveis. Eu não fico, eu não tenho nenhum vício de bebida alcoólica, cerveja, vodka, essas coisas. Eu não fumo, eu não uso drogas nenhuma, porque eu não preciso dessas coisas para poder viver. Então eu não tenho esses vícios. E infelizmente muitas pessoas hoje têm vícios nessas coisas e principalmente estão viciadas em remédios, porque o próprio remédio em si vicia o organismo humano, causa dependência no organismo. Quando você toma um remédio, ele te vicia, digamos assim, e você fica dependendo daquela substância química para a qual ele te viciou. E aí você fica querendo mais e mais, e vai assim, cada vez mais que você vai usando, o seu organismo vai sofrendo os efeitos colaterais desse tipo de coisa. Então, essas coisas contaminam o sangue. E contaminando o sangue, o seu organismo inteiro vai ser contaminado também. Os seus olhos, o cérebro, o coração, o fígado, enfim, todos os órgãos são contaminados pela ação desses remédios que têm efeitos colaterais no organismo. Então, é necessário que você e eu, que somos pessoas conscientes, prudentes, sábias, inteligentes, e temos a capacidade de raciocinar por causa do nosso cérebro, nós não devemos dar lugar a esse tipo de coisa. Nós não podemos deixar com que a nossa saúde seja comprometida por causa dessas coisas, porque isso vai, aos poucos, fazendo com que o organismo humano ele adoeça. A maioria das doenças são causadas por causa disso no organismo humano. Então, é necessário se abster de certas coisas para que você possa viver uma vida saudável. É isso que você tem que fazer. Eu e você temos que agir dessa forma, de forma consciente, porque ninguém vai cuidar de nossas vidas melhor do que nós mesmos, tendo uma alimentação que nos beneficia, uma alimentação nutritiva, que a nutrição da nossa alimentação, quando ela cai em nossa corrente sanguínea, ela produz bons resultados no organismo. Com certeza. Assim o nosso organismo fica saudável, porque a vida da nossa carne está no sangue. A vida do nosso corpo, que é constituído de carne, sangue, ossos, está no sangue. Então, se nós quisermos ter uma vida saudável, temos que nutrir o nosso sangue com
substâncias que vão nos beneficiar, o nosso organismo inteiro. E não podemos encher o nosso organismo de substâncias nocivas que vão nos viciar, vão nos estragar, vão provocar algum tipo de mal que vai contribuir para que possamos ter doenças no nosso organismo. Então, nós devemos entender isso. E esse texto eu vou ler aqui agora, porque essa questão da vida da carne estar no sangue é algo que está escrito e é algo que foi deixado escrito para que nós possamos entender essa questão. Então o texto está aqui no terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Está escrito assim: porque a vida da carne está no sangue. É simples assim. A vida da carne está no sangue. A vida da sua carne está no seu sangue. A vida da minha carne está no meu sangue. Então, o sangue é que nos leva a ter uma vida saudável, sadia, de forma que o nosso corpo e tudo o que existe nele se beneficia daquilo que está no sangue. Então, é necessário entendermos isso hoje. Para que isso aconteça, para termos a nossa vida saudável, temos que nos nutrir de alimentos que contribuem para a nossa própria saúde física. Porque é no sangue, é o sangue que transporta esses nutrientes para todos os órgãos do nosso corpo. Então, é necessário entender isso. É necessário que nós possamos evitar nos contaminarmos com coisas nocivas, coisas que vão causar mal para nós mesmos. Às vezes, nós fazemos isso. A maioria da humanidade, infelizmente, faz isso, porque muitas pessoas, infelizmente, se deixam, elas ficam tomando remédios por conta própria, às vezes, nem ligam para a prescrição médica. E mesmo que o remédio seja prescrito por um médico, qualquer remédio vai trazer, sim, efeitos colaterais no organismo humano. E isso pode evoluir para doenças graves. É uma realidade. Então, é necessário entendermos isso. Existem alimentos saudáveis, existem alimentos nutritivos, existem frutas, legumes, verduras, vegetais, cereais, enfim, várias coisas que podem contribuir para o nosso organismo ficar saudável. Nós devemos nos empenhar em viver dessa forma. Então, é necessário entender isso. E o que está escrito já é para nos conscientizarmos disso, para nos conscientizarmos de que a vida da carne está no sangue. Então, se você puder, faça isso. Comece a se alimentar de coisas saudáveis. Não procure se alimentar com alimentos industrializados. Existem alimentos naturais. Substitua os sucos industrializados por sucos naturais, de limão, laranja, uva, manga e várias outras frutas. Se alimente de cebola, alho, pimentão, vegetais, couve, repolho, agrião, enfim, cereais também. Esses são alimentos saudáveis que contribuem para o seu organismo. Então, é necessário entender isso. Eu quis trazer isso aqui hoje porque eu mesmo procuro fazer isso. E tenho recebido esses benefícios. E eu não me deixo levar por nenhum remédio da indústria farmacêutica. Embora nos comerciais aí, né, da TV, você vê muitos comerciais falando sobre remédios, né, sobre remédios de dor de cabeça, por exemplo. Existem muitos comprimidos que eles querem fazer você acreditar que aquele remédio é algo bom para o seu organismo. Mas
saiba que se você tomar esse remédio, ele vai trazer algum efeito colateral no seu organismo, que pode te prejudicar. Não se deixe levar pela propaganda. A propaganda mostra muitas coisas bonitas, né? Mostra lá as pessoas bebendo cerveja na praia, no sol quente, cerveja geladinha no organismo deles, mas a cerveja em si também é uma bebida alcoólica que vai trazer algum prejuízo para a pessoa. Assim como qualquer outra coisa que a mídia apresenta como algo saudável, digamos assim, algo que você tem que tomar, principalmente nos casos dos remédios, eles às vezes informam, né, depois lá, poucos segundos, alguns efeitos colaterais que o remédio pode causar. Isso é uma realidade. Então, a indústria farmacêutica trabalha pesadamente para levar esses remédios para a população e elas não querem que você se alimente ou se trate com ervas medicinais que existem aí há milênios. Ervas naturais que você pode colher no campo. Pode fazer chá dessas ervas. E ao fazer isso, ao fazer esses chás de forma natural, você vai beber algo saudável, que não passou pela manipulação de outras pessoas. É algo natural. Você mesmo colhe ali um remédio para fazer um chá. Por exemplo, essa planta chamada boldo. Você pode pegar alguma daquelas folhas, fazer um chá e beber. E isso vai trazer um benefício para o seu organismo. Você pode pegar, por exemplo, um pouco de limão, espremer ele no copo, colocar água, misturar e beber em jejum. Isso vai fazer bem para o seu organismo. Então, é necessário entender isso, porque a vida da carne está no sangue. É o sangue contaminado por esses remédios que trazem, que levam para as pessoas esses efeitos colaterais. Podem até provocar uma doença grave na pessoa por conta desses remédios. Muitas pessoas já morreram porque eram viciadas em remédios. E isso é algo bom? Não, é algo ruim. Então, é necessário evitar essas coisas. É necessário que você e eu possamos nos conscientizar de que nós podemos sim viver uma vida saudável, fazendo com que o nosso sangue seja alimentado, seja nutrido por coisas saudáveis. Então é necessário entender isso. E aqui, nesse texto, Deus falou a respeito disso para as pessoas naquela época. É o mesmo que é falado para cada um de nós hoje. Então, baseado nesse texto, eu afirmo com certeza que se você fizer isso, se você alimentar o seu sangue com alimentos saudáveis, nutritivos, você vai colher bons resultados saudáveis também para o seu organismo. Você não vai depender de remédio nenhum. Você não vai se viciar em remédio nenhum. Então, é necessário entender isso. Então, eu espero que as pessoas que estiverem vendo, as pessoas que verem esse vídeo possam se conscientizar disso, porque é algo saudável. Você quer viver uma vida saudável ou uma vida doente? Uma vida viciada em remédios? Uma vida que vai trazer para você efeitos colaterais por causa desses remédios? Eu acho que nenhum ser humano consciente hoje e prudente iria querer para si esse mal. Então é hora de cortar esse mal pela raiz. E a única maneira de cortar esse mal pela raiz é entendendo que a vida da carne está no sangue. A vida saudável da carne está no sangue. É hora de purificar o sangue. E existem algumas coisas que podem contribuir para que o sangue fique purificado de coisas nocivas. Então é isso que eu queria passar aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. E eu espero que todos entendam isso, porque é algo que está escrito aqui. O texto é muito bem claro.
porque a vida da carne está no sangue, no seu sangue, no meu sangue. Então vamos fazer isso, vamos nos ajudar a nós mesmos, vamos fazer um favor para nós mesmos, para que possamos ter uma vida saudável a longo prazo, pelo resto da vida. Eu espero que todos possam ser encorajados, incentivados, estimulados a fazerem isso cada vez mais, com frequência cada vez maior, porque é só dessa forma que iremos conseguir viver uma vida saudável. Então eu espero que todos entendam isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.